Salve galera, estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre games. Hoje nossas esperanças vai debater se games funcionam realmente para adaptações. Isso serve para animações e também live action. Nos últimos anos tivemos várias adaptações bem interessantes como Castlevania, Devil May Cry, tivemos Arcane, que foram adaptações em formato de animação e a maioria dessas adaptações foram muito boas. Também tivemos adaptações em live action. Recentemente tivemos um filme da Tomb Raider, que ninguém lembra e agora já vai ver ter uma série nova. Tivemos Fallout, que o pessoal adorou. E a gente está tendo muitas adaptações, seja para filme, seja para série, seja em formato de animação, seja em live action. E vamos debater um pouquinho hoje. E aqui eu estou com meu amigo Arthur, e eu quero saber, Arthur, para você, dá para ter filmes bons, séries boas se adaptando dos games? Porque a gente já teve muita bomba, muita bomba. Se quiser já começar com Resident Evil, porque eu sei que você é fã, a gente já mata isso logo pra falar depois de coisa boa. Beleza, antes de mais nada, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, falar de adaptação de games no cinema é um assunto delicado pra quem é fã de cinema e pra quem é fã de videogame. Você já meteu logo a minha paixão aqui, que é os filmes do Resident Evil. Cara, é que eu acho que vai muito do ritmo, né? Porque os jogos, assim, principalmente esses que tendem a ter uma. O intuito do videogame é te fazer explorar o jogo. Você tem as missões secundárias, tem a missão principal. Então, no momento que você vai adaptar isso para um live action, para uma animação, você tem que pelo menos tentar pegar a essência da parada, o ritmo da coisa. E aí, no caso de Resident Evil, acho que são jogos assim que, ao meu ver, são mais fáceis de adaptar. Claro que tem toda uma lore, uma mitologia, mas ao meu ver são mais fáceis de adaptar. Infelizmente o que acontece muito é que a maioria dos criadores, assim, né, dos autores que pegaram Resident Evil para adaptar no cinema, eles muito trouxeram mais da visão deles do que eles acham que é Resident Evil do que realmente é a parada de fato, sabe? É que nem tipo o filme do Super Mario lá dos anos 80, se eu não me engano. Que é uma bosta, não tem nada a ver com o jogo. Os vilões são uns dinossauros que ficaram presos numa dimensão paralela. Horrível. A gente também teve, como você mencionou, os filmes da Lara Croft. Que o último assim que teve, se eu não me engano, acho que foi em 2018, eu acho. Que, inclusive, acho que é a esposa do Mark Fassbender que faz a Lara Croft nesse filme. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que é Alice Winker, alguma coisa assim. Cara, é um filme que eu não desgosto. Eu lembro que quando eu assisti eu achei legal, mas realmente você sente que falta algo. Porque é difícil. É a mesma coisa por muitos anos que foi, por exemplo, os filmes de quadrinhos. Por muitos anos foi muito difícil para Hollywood adaptar o quadrinho pro cinema porque ele tinha uma linguagem específica, porque é foda quando você tem que trabalhar com um produto que você vai ter que transcrever ele de uma mídia que ele tá ali para outra. Também um pouco de livros, eu acho que vai depender muito da escrita. Eu acho que no caso, pegando o Stephen King, ele tem uma escrita um pouco mais cinematográfica. Eu acho que no caso do videogame também tem algo parecido. Inclusive, muitos jogos atuais, eles estão tendo essa visão um pouco mais cinematográfica, com a câmera, a gente costuma falar, né, a câmera por cima do ombro. Você vai ter cenários um pouco mais fechados, como é o caso do God of War 2018, que o Kratos está na mitologia nórdica, que vai ganhar uma série. É um jogo que ele tem um pudor, assim, né, uma visão mais cinematográfica das coisas. Tem muitos planos sequências ali que você facilmente pode ver que daria para fazer uma adaptação. Você trouxe um ponto muito importante que tem a questão do criador, da pessoa que está comandando a obra, seja o diretor, seja numa série sendo o showrunner, porque eles vão ver um mundo diferente. Então, tipo, a adaptação dá o direito da pessoa que está comandando trabalhar da maneira que ela quer. Um ponto que pode estar ajudando hoje a gente a ver melhores adaptações é que realmente tem muito jogo que está com uma visão muito cinematográfica. A gente pode ver The Last of Us, por exemplo, que a gente teve agora a série, e muita gente fala que tipo, a primeira temporada é quase igual ao jogo, sabe? Tivemos aquele episódio muito bom, que é o episódio 3, no caso, que aprofundou mais sobre personagens que a gente não vê muito no jogo. E isso foi muito legal, mas assim, no geral, foi muito parecido com o jogo, a série. Então, tem essa questão que pode estar auxiliando.
Por exemplo, a gente também viu The Witcher, que no caso ele é a adaptação dos livros. Muita gente até confundiu isso, que a série do The Witcher se baseia no livro e os jogos começam a partir do final do último livro. Então isso teve essa pequena confusão de uma galera que é muito ama demais os jogos e que talvez nem sabia que tinha livros, por exemplo. Então é curioso isso, que cada adaptação tem uma visão diferente e são poucas pessoas que sabem respeitar a essência. Eu não tenho problemas com mudanças nas adaptações, que eu entendo que nem tudo dá pra fazer igual, mas respeitar a essência eu acho que é o que falta. Então, por exemplo, no filme da Tomb Raider eu acho que faltou isso, entendeu? Pra mim foi um filme muito genérico de ação, sabe? Os da Angelina Jolie, por exemplo, sei que também não foi a melhor adaptação do mundo, mas, cara, a gente gostou pra caramba. As pessoas na época amaram. Acho que realmente passou a vibe que as pessoas queriam. E por muitos anos foi a melhor adaptação que tinha de jogos. Recentemente tivemos adaptações melhores, que foram, no caso de animações, que eu quero muito mencionar, principalmente Castlevania, que a primeira e a segunda temporada foram maravilhosas. A terceira é muito chata, mas a quarta é maravilhosa. Teve o novo Castlevania, né, que se passa alguns anos no futuro, acho que quase um século, né, no futuro, na verdade. Esse eu não vi ainda, não posso comentar sobre. E também tivemos Arcane, que esses dois, no caso, essas duas adaptações, fizeram um trabalho sensacionais e que eu amei demais as adaptações. Pra mim ainda, tipo, Arcane agregou ainda mais, porque pra quem joga LoL, tipo, tem as lores dos personagens, mas são só textos ali. Aí hoje a Riot tá lançando mais quadrinhos, mais livros, e aí lançou a série, então, tipo, pra quem gosta de história, tá amando muito isso. Então, eu acho que hoje, principalmente por conta da influência que a gente viu dos quadrinhos, as pessoas estão vendo que é a forma de respeitar melhor a essência das obras originais. E isso que eu acho que é um ponto principal. É claro que nem tudo é mil maravilhas. Por exemplo, tivemos o Devil May Cry, que a galera não curtiu muito. Horroroso. Mas eu sinto que a maioria das coisas que estão vindo por aí estão sendo muito boas. O Super Mario mesmo. Cara, pra mim o Super Mario não é um filme que é um filme nota 10. Mas o filme foi tão respeitoso com o jogo, foi tão legal, que tinha tanto easter egg, tanto fanservice, e que ainda tinha uma história boa, sabe? Tipo, não é uma história mirabolante, é uma história simples. E, tipo, se você fosse ver apenas como um filme sem pensar que era um Super Mario, você não ia falar que é um filme nota 10, mas pro seu Super Mario respeitar essa essência, deu um plus a mais no nosso gosto com ele. Então eu acho que essa questão da essência da história principal é o ponto que a gente tem que analisar. Um outro ponto também, que vai muito da visão do diretor ali, do criativo. Eu concordo com parte de que nem tudo precisa ser exatamente igual o que está no material fonte, até porque tem coisas que não funcionam. Tem coisas que realmente, dentro daquela mídia que ele tá, faz sentido, mas quando você tem que passar pra cá, passar pro cinema, pro blockbuster, fica difícil para você trazer aquilo. Um que realmente me surpreendeu muito quando eles conseguiram trazer foi o caso do Sonic, porque o Sonic ele tinha aquela primeira versão dele, que é o Sonic feio, que até depois vai aparecer no filme do Tic Teco, e que tipo a galera não gostou do visual, os caras pararam, arrumaram todo o filme e lançaram com o visual dele consertado. E o Sonic, cara, ele é basicamente um porco espinho azul de Nike, saca? Como que você vai fazer isso funcionar no live action? Eles conseguiram e ficou muito bom. E eles foram expandindo conforme foi passando os filmes. A gente teve o primeiro, que é uma coisa mais terrena, né? Dele enfrentando o Eggman. O segundo ainda é ele com o Eggman, mas ele já vai para as Esmeraldas do Caos. Que vale também mencionar que a lore do Sonic nos jogos, nos quadrinhos que ele tem também, é muito extensa, tem coisa pra caramba. Você também mexe com o multiverso. O multiverso do Sonic chega até a ser bem criativo. Até mais criativo que o da DC e o da Marvel, eu diria. E ele vai expandindo, vai pro terceiro filme que tem o Shadow. Cara, onde você ia imaginar que o Keanu Reeves ia dublar um ouriço escuro? Você trouxe um ponto muito bom do Sonic, que eles, no caso, ouviram os fãs mesmo. Eles ouviram, isso foi muito legal, cara. Eles adiaram um pouco o filme, mudaram e o filme foi um sucesso. E eu adoro essa saga do Sonic. Eu lembro que no cinema tinha umas crianças que estavam gritando durante o filme, no caso do terceiro. E eu lembro que quando terminou o filme, tinha muita criança, mas o pessoal bateu palma. E quem tava batendo palma era tudo adulto, sabe? Os adultos amaram o filme.
E Sonic foi muito legal e eu fico muito feliz, espero que ainda continue fazendo sucesso. E é um filme leve, gostoso, entendeu? E você ainda comentou agora a deixa das séries, que a gente lembra também de Fallout, que, nossa, mano, é muito da hora Fallout. Cara, quando a Amazon comprou, eu acho a maioria das produções da Amazon muito boas. Apesar de ter tido Anéis do Poder, mas isso aí a gente ignora. No geral, eu gosto muito das produções da Amazon. Eu acho que a Amazon respeita muito a essência das suas adaptações. Então, por exemplo, a gente já viu isso com The Boys, já viu isso com Invencível, que são adaptações de quadrinhos. Pra quem gosta muito de romance, tem seus filmes de romance que se adaptam de livros e a galera adora. E também agora a gente viu com um jogo que deu muito certo, sabe? Eu fico muito feliz que essa série funcionou e só mostra que dá pra fazer muita coisa boa. Eu acho que principalmente histórias que são muito longas, a gente tem que ir pra séries. Isso serve também até pra livros, a gente já comentou em outros vídeos. E agora algumas histórias que, por exemplo, a gente tem jogo que não tem tanta narrativa, que é mais o desafio do personagem do que uma história em si. Nesse caso, realmente dá pra fazer um filme e fazer uma história mais simples. Então tem muitos jeitos de fazer, tem muitas maneiras de respeitar a essência e ainda adaptar muito legal. E isso a gente vai ver muito esse ano ainda, porque esse ano vamos ter Mortal Kombat 2, que no caso o primeiro é um caso curioso, porque ele foi lançado na época ainda estava tendo a pandemia, não fez muito dinheiro, mas foi pro streaming e ele explodiu no streaming, foi por muito tempo o filme que as pessoas mais viram lá na HBO Max, e aí agora vai ter o segundo. Mas o primeiro, o que muita gente reclamou é que o protagonista que eles criaram só pro filme, pô, nem é culpa do cara, acho que tinha uma trama ali, ele com a filha, tipo, a interação entre ele e a família é muito legal, mas não precisava. Focava ali nos personagens que tem. A luta do Sub-Zero com o Scorpion, caraca, mano, muito boa. E agora a gente vê que no 2 eles entenderam isso e vão focar mais nos personagens. Agora a gente vai ver o Johnny Cage interpretado pelo Karl Urban. E agora a gente também vai ter o seu rival, que é o Street Fighter. E, pô, Street Fighter, comparando com Mortal Kombat, talvez os fãs de luta vão me matar. Eu não sou o maior especialista, mas eu vejo que Mortal Kombat tem uma lore ainda maior que Street Fighter. Mas Street Fighter eu acho que vai respeitar muito a essência do jogo. Vai ser um filme bem caricato, talvez com umas breguices, mas vai ser muito divertido. Eu tenho uma boa expectativa pra ele e também pro Mortal Kombat, que eu acho que eles vão ver o que eles erraram no primeiro pra melhorar no segundo. E essa vibe dos jogos de luta tá fazendo tanto sucesso que talvez saiu rumores de que a gente poderia ter eu não lembro se era de Tekken ou de The King of Fighters, mas teve rumores de que pode ter filmes também deles. Então é um caminho muito bom. Talvez muita gente fala que os quadrinhos estão cansativos já de adaptar nos cinemas, e realmente a gente viu muito filme fraco ultimamente. Talvez o caminho seja os jogos, porque os jogos têm muita coisa para explorar, mas muita mesmo. Tem God of War vindo, e eu gostei muito da ideia que eles vão adaptar a parte nórdica. Muitos fãs odiaram isso, queriam ver a parte grega, e eu entendo. É uma coisa nostálgica, é uma coisa que mexe muito com o nosso passado. Mas, pô, eu acho que eu gosto muito da história do God of War nórdico, do Ragnarok. Então, tem esse, vai ter muitos outros ainda para adaptar. Então, acho que tem um caminho muito grande para Hollywood se aproveitar. Eu só ia comentar também que tem outras produções que estão vindo aí, como por exemplo Zelda, que eu fico muito na curiosidade para saber como que eles vão fazer, que o Link não fala, como que vai funcionar um filme desse jeito. Fora ainda também as continuações que a gente vai ter de Sonic, Mario. Tem um novo Resident Evil que tá em produção, mas esse me dá um pouco de esperança, porque quem tá fazendo o diretor de Noites Brutais, esse cara é bom. Fez também recentemente A Hora do Mal. Mano, esse cara é maravilhoso. Se esse cara não conseguir fazer um filme decente de Resident Evil, esquece. Ele fecha a porta, não faz mais porra nenhuma, faz ficar só nos jogos. Realmente, Resident Evil, tipo, teve a saga lá com a Mila Jovovich, lá como o nome dela, e esquece, foram, sei lá, 6, 7 filmes. Depois tentaram fazer o Bem-vinda a Raccoon City, também não foi fraco. Fizeram a série, que foi horrível. Então, tipo, gente, realmente, Resident Evil é triste. Eu acho que é os fãs que mais sofreram com adaptações na vida. Mas, vamos ver se agora pode finalmente dar certo. Realmente tem muita coisa boa pra vir. E quero deixar claro pra vocês que fiquem à vontade pra comentar aqui no vídeo jogos que vocês querem ver adaptados, jogos que vocês já tiveram adaptações e vocês adoraram. E compartilhe com seus amigos.
também. Não esquece de se inscrever, porque muitos outros vídeos vão vir ainda, da gente fazer nossas listas, também da gente debatendo assuntos no Nossas Esperanças. Então, acompanhe o canal, comente aqui, não esquece de compartilhar, curta e nos ajude. Valeu, galera!